Não, mano. Não, mas ó, vamos mostrar a todo mundo. Boa noite. Nós vamos começar a dar continuidade ao capítulo 6 do Evangelho de João, né? Capítulo 6 do Evangelho de João. Vai dar um oi aí. Oi. O celular vai ficar parado aqui pra gente poder ter maior mobilidade. Esse vídeo também depois eu compartilho no YouTube, né? Na minha página, Cleidemir Gonçalves, quem assistir. E assim, antes de a gente entrar no capítulo 6, eu quero dar uma pequena justificativa. Porque eu tava pensando em casa e aquela questão é um pouco diferente de uma pregação. Por quê? Porque aqui, como eu disse lá no começo, é um estudo teológico da palavra de Deus. É um estudo da Bíblia aprofundado, com bases científicas e tudo mais, de teólogos e tudo mais. Então, deixar claro para os ouvintes que nos seguem na página e no YouTube, né? Por que tem a diferença? Quando a gente estuda teologia, a gente tem que estudar profundamente o que é a palavra de Deus. Eu não estou muito à vontade com essa câmera aí, velho. Vamos pôr em outro lugar, não. Você vai por lá? É assim que você tá. Nossa, eu devia ter providenciado. Vê aí se tá. Tá, só que aí vai ter um problema, você vai ficar de costas pra ela. Não, tem problemas. Então aí você procura ficar de lado aqui, ó. Fica de ladinho aqui, ó. Tá muito ruim a imagem? Não, tá bom. Então assim, né, quando a gente estuda teologia, na faculdade de teologia, a gente estuda ela aprofundando a palavra de Deus. As pregações lá fora, os pregadores, elas têm que ter essa base do que a gente estuda, né? O que às vezes não acontece, mas não é o caso, cada um é cada um. E quando a gente vai fazer uma pregação, uma outra questão também, o pregador ele tem uma intenção, ele tem uma meta a se alcançar. Então, por exemplo, a comunidade está passando por um problema, né, por uma dificuldade qualquer, e através dessa dificuldade, a partir dela, ele elabora também a pregação com base na palavra de Deus, muitas vezes acontece dessa forma. Então, só justificando para quem é seguidor, né, o porquê que de repente é tão diferente. Que na verdade não é diferente. É o que está aqui, é o que é a verdade, que às vezes também não pode ser passada, transmitida, né? Acho que era isso. E falar, é o capítulo 6, só que a gente vai dar continuidade do capítulo 22. Já tem um vídeo já que a gente já deu o início, né, do capítulo 6, e aqui a gente vai dar continuidade. E aí no final eu falo, então, o que é o maná. Porque eu trouxe o livro ali, né, no final eu mostro o pessoal também. Como a gente já teve uma fundamentação teológica com base nos livros, hoje então eu não trouxe livro para a gente começar a ler. Só vou ler no finalzinho para falar o que é o maná, o que os autores, né, os teólogos, os cientistas descobriram. E aí para ler, para a pessoa falar assim, mas de onde que ele está tirando isso? Então, para mostrar a fundamentação teológica, de onde que surge. Então a gente já vai entrar direto no capítulo 6, versículo 22, para dar continuidade. Quem quiser acompanhando, tá na página do YouTube Cleidemir Gonçalves, está postado, se eu não me engano, o primeiro vídeo é Evangelho de São João, capítulo 6. Tá? E depois eu coloco o link lá embaixo também para quem seguir por aquele canal. E aí na página do Facebook também é só procurar, para rever quem e tudo mais. Bom, vamos lá, capítulo 6, 22. Eu vou começar aqui, daqui a pouco cada um começa a ler e a gente vai fazendo a interpretação. De acordo com o que a gente já viu nos livros no último encontro, tá? É a continuação da última aula. Isso. Jesus, o pão da vida. Agora é o discurso que acontece na sinagoga, lá em Cafarnaum, tá? Começou um discurso e aí vai lá. No dia seguinte, daquele episódio que a gente já viu, né? A multidão permanecera do outro lado do mar. Percebeu que ali havia um único barco, que Jesus não entrara nele e seus discípulos. Os discípulos haviam partido sozinhos. Então aqui, né, o que acontece, né? Tem que ligar com o que aconteceu.
Jesus ele estava numa planície, lembrar que ele mandou todo mundo sentar e tudo, que eu mostrei até para vocês o Salmo 23, tal, que vem fazer um comparativo. O que acontece aqui é o seguinte: no dia seguinte, aquela multidão que tinha mais de 5.000 homens acordou e percebeu que, opa, peraí, Jesus não está aqui. E cadê os seus discípulos? Também não estão. Só que fala de 2 barcos. É interessante, né? A quantidade de gente para a quantidade de barcos. Lembrando que eu já disse também que esse número de 5.000 homens é um número simbólico, certo? Tal, podia ter mais, podia ter menos, não nos interessa no momento, porque na verdade quando tem número assim está falando de uma totalidade, certo? Então aí eles vão lá, no 23, outros... Com licença. Então, as multiplicações dos pães eram a totalidade 5. Não, a quantidade de pessoas. Pessoas. Que aqui disse, né? Nesse evangelho disse que tinha 5.000 homens. 5.000 homens. E Jesus fez multiplicação de pães. Nessa passagem também é 5 também, 5.000. Não, essa passagem aqui é continuidade da outra, né? Continuação. Que a gente leu aqui no começo do capítulo 6. Lembra do último encontro? Fala aqui da... Tem que achar o versículo agora. O que você quer? Ó, no versículo 10. Disse Jesus: fazei que se acomodem. Havia ali muita grama no lugar. Sentaram-se, pois, homens no número de 5.000 aproximadamente. Então essa aqui, ó, essa passagem aqui que a gente está lendo, na verdade é a mesma. É a mesma. É continuação. Sim, continuidade. Pensei que era outra. Não, é no capítulo 6 ainda, só que a gente parou no primeiro encontro, capítulo 6, versículos do 1 ao 21. Lembra que foi muito extenso na questão dos livros que eu trouxe para ler, né? E agora a gente está pegando o 22 em seguida. Pensei que já era um outro versículo que tinha. Não é. Não, é mesmo. É o mesmo. Certo? Então, vou lá, no versículo 23. Outros barcos chegaram de Tiberíades. Olha só, fala de um barco, estava com o outro, saiu, de repente, do outro lado da margem começou a chegar outros barcos de Tiberíades. Perto do lugar onde haviam comido o pão. Aqui é aquela questão. Não estávamos junto com eles. Eles começaram a vir depois. Porque provavelmente ouviu um comentário, né? Comida. Banquete. Comida farta para todo mundo. Para todo mundo, então vamos lá. Lá tem. Certo? Mas o que está dizendo aqui? O que isso quer dizer? Qual a importância da teologia aqui por trás? É que as pessoas vão buscar. Mas vieram pelo motivo errado. A gente já viu, né? Mas vem... Isso acontece quando a gente... Nas comunidades, nas igrejas, enfim... As pessoas... olha, está acontecendo ali um milagre, alguma coisa... eu vou. Isso acontece até hoje. Né? Pelo motivo errado, mas vai atrás do milagre. Então, começaram a vir outros barcos. Perto do lugar onde havia comido pão. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiu aos barcos e veio para Cafarnaum à procura de Jesus. Presta atenção aqui que é muito importante isso. Eles vão por causa do pão, eles querem comida, eles querem se alimentar. Mas Jesus não está aqui, então vamos atrás dele. Mas não por causa de Jesus, mas por causa da questão de que se eu for até ele vai me providenciar comida. Então o motivo pelo qual eles vão ainda permanece errado. Certo? É que a gente já viu isso no encontro anterior. Encontrando quem? Encontrando Jesus do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Rabi significa mestre, tá? E aí ele vai responder, mas olha que interessante. Eles não têm ainda o reconhecimento de Jesus, mas já vão puxando uma sardinha, né? Um saquinho, né? Tipo, quando o senhor chegou aqui, mestre? Tipo, a gente ficou com fome, que acordamos, não tem café da manhã? Mais ou menos nesse sentido. Por quê? Qual que é o objetivo teológico aqui? Que as pessoas vão atrás de Jesus não por quem é Jesus, mas por causa do que ele pode dar. Muitas vezes isso é comum até hoje.
Não pelo alimento da alma, mas da carne. Exatamente. Aí vamos lá, 26, aí vocês continuam, por favor. Capítulo 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ou seja, é o que eu acabei de falar. Verdade. Olha Foi só, pelos sinais. a resposta, Jesus está respondendo isso. Sim. Isso que eu acabei de dizer, certo? Exatamente. Uma coisa interessante, toda vez que tem em verdade, que é uma afirmação de Jesus, ele está, na verdade, afirmando um fato. Então isso é porque muitas vezes a gente vai encontrar em verdade, em verdade, em verdade, em verdade. Mas toda vez que tem isso na Bíblia, é uma afirmação que Jesus faz. Então aqui ele afirmou um fato. Isso aqui é verdade. Tanto que é verdade, que é em verdade e em verdade. Jesus está afirmando. Pura verdade. É uma verdade verdadeira, certo? Mas eu acho que é importante falar disso, porque às vezes a gente não entende, mas por que tem desse jeito, né, escrito? Em verdade, em verdade. Porque é uma afirmação que Jesus está fazendo. Vamos, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste. Subsiste, não? Na sua Bíblia eu acho que mas aí é a questão das traduções bíblicas. Subsiste para a vida eterna, a Isso. qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Vamos parar aqui, porque aqui é muito importante. Trabalhai pelo alimento que... Como está aí? Porque aqui está... Que perece. Que não perece, né? É. Isso. É a mesma coisa. Aqui está que permanece até a vida eterna. O que quer dizer isso? Olha só. Nós, como seres humanos, temos uma visão muito curta das coisas, no qual a gente quer alcançar só onde o braço vai. E quando fala do alimento para a vida eterna, vai além do alimento terreno e tal. E vai além do pão que eles comeram. Vai além daquilo que eles estavam buscando. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque às vezes a gente vai para a igreja, ou para qualquer comunidade que seja lá qual ela for, mas nós vamos por causa de um objetivo pequeno, um objetivo nosso. Seja lá pelo motivo eucarístico, seja lá pelo motivo de uma cura, seja lá por... Mas por quê? Porque eu vou por causa de mim, às vezes. E aí olha o que está dizendo aqui. Não trabalhai pelo alimento que perece, mas pelo que o Filho do Homem vos dará. E qual é o alimento que o Filho do Homem vos dará? Quem é Filho do Homem? Aqui nós estamos, toda vez que tem essa questão também, Filho do Homem, estamos falando que é o próprio Cristo, certo? Já glorificado. Então, quando ele fala assim, ele está falando o quê? Da vida eterna. Ou seja, se esforce para ter a vida eterna, para ter a plenitude. Esse esforço requer de quem? De nós. Não depende de nós a salvação. De forma alguma. A salvação não depende do ser humano. Como nós vimos no começo dessa passagem também, no capítulo 6, lá no versículo, acho que 5 por aí, que fala sobre a questão do homem, certo? Que o homem vai lá, tal, olha, nós não temos o suficiente e tudo mais. Que eu expliquei que está da semana passada. Não depende do homem a salvação. Depende de Jesus, do Filho do Homem. Só que trabalhe para se manter no caminho. E aí eu lembro de uma outra passagem que não está aqui, que fala que o caminho é curto. Então, não depende de nossa salvação. Só que nós temos que nos manter, nós temos que permanecer, trabalhar por esse alimento que é a vida eterna. E aí fala do Pai que o marca com um selo. Essa marca com um selo, aqui nitidamente já está falando da própria morte. Já está falando da salvação no total. A morte de Jesus não é o fracasso, não é a morte. É a salvação. Então o Pai já o marcou com selo. Ou seja, ele já sabe que ele vai ter que passar pela cruz. Isso é fato. Tá? Porque às vezes fica meio perdido também. Que selo é esse? O que significa? O Pai já o marcou para a morte. E ele vai morrer para salvar a todos nós. Olha quanta coisa em um versículo.
Se fosse uma única pregação só nesse versículo, daria para fazer um, né? 28, por favor. Bom, então lhe perguntaram o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Só um momentinho aqui, rapidinho. Olha só. Ele fala, né, aqui, ele acabou de falar, não trabalhe pelo alimento que se perde, mas pelo que dá pela vida eterna. Aí eles falam, mas o que devemos fazer? Será que os judeus não já tinham a lei? Já não sabiam o que fazer? Porque lembrando que nós estamos falando para os judeus. Aqui Jesus ele está diante dos judeus. Ele era judeu. Ele tinha a religião judaica. Ele vivia naquele meio. Então ele está falando com alguém que já conhecia as leis. Só que a lei não é suficiente. A lei nunca foi suficiente para a salvação. Até porque, como eu disse de novo, a salvação não depende de nada nem de ninguém. Só de Jesus. Então o que isso aqui significa? Que o homem, estando com a lei, não compreende. Ainda é incapaz de conhecer a salvação. Tanto que os judeus até hoje esperam o Messias. Né? Então, Porque eles seguem a lei. Porque eles seguem a lei. Não tem como, é isso, né? Não tem como duvidar. Mas assim, agora sim está ficando muito claro. Mas isso aqui é possível ser duvidar, assim, é possível você não entender. Por isso que requer um estudo. Por isso que eu acho que o estudo ele é muito importante. E é por isso que no começo do vídeo, por isso que no começo desse encontro eu já disse que o estudo é diferente de pregação. Mas a partir de um estudo bem elaborado se dá para fazer uma boa pregação. Que é o que eu vejo. Hoje eu tenho uma sede muito grande de ouvir pregações fundamentadas, verdadeiras, reais. Porque é o que eu falei até brincando no último encontro. Né? Hoje você questionou, mas ir para uma comunidade, tomar uma sopinha, rala, para mim hoje em dia não dá. Então assim, tem que ter uma pregação fundamentada. Para eu falar assim, opa, esse homem aí que está pregando realmente tem sabedoria de Deus. E essa sabedoria de Deus é o Espírito Santo que dá. Perguntar, os judeus consideram o Primeiro Testamento? Eles consideram? Não todo. Eles têm o Pentateuco e algumas obras, como por exemplo Crônicas e alguns livros os livros dos profetas. Mas não todo o Antigo Testamento. Não, só alguns livros. Algumas obras. Eles baseiam a fé deles baseada nos livros lá que eles Sim, no consideram. Pentateuco é o principal. Eles consideram. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Né? Gênesis, Números, Levítico, Êxodo e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros. Os demais eles não consideram. Aí eles vão considerar os profetas, crônicas e alguns livros históricos. Ruth, por exemplo, tudo. O que seriam esses livros? Né? É interessante essa pergunta. O que é essa primeira parte, essa primeira obra? É o anúncio daquele que veio. E quem é aquele que vem? É o que se realiza em João. É o Filho do Homem. É o Jesus Cristo. Na verdade não é nem Jesus Cristo, né? Vamos lá, vamos separar também. Cristo é um título. Na verdade o título Cristo foi dado a Jesus no Império Romano, quando a igreja já estava a posse do domínio romano. Cristo era o título do imperador. Era Jesus. Não era Jesus, era do imperador. Então Nero era um Cristo. Tá? Então, historicamente falando, é bom eu já trazer, porque a gente tem muito Jesus Cristo. Quando eu era mais novo, quando eu comecei na caminhada na igreja, eu até pensei que Jesus Cristo seria nome e sobrenome. Porque eu tenho o meu nome e sobrenome, Cledemir Gonçalves. Jesus. Não é. Jesus ele era conhecido como o homem de Nazaré, Jesus de Nazaré. Mas na passagem na Bíblia não tem que o anjo anunciou a Maria? Sim, fala Mas aí. não falou o nome? Dá o nome dele, Jesus. Jesus, então. Só é Jesus. Agora, Jesus quem? Da onde? Como que o povo naquela época identificava? Não tinha um RG como nós hoje. Não tinha uma cédula. Então, como que identificava? O Jesus de Nazaré, o Jesus filho de José,
Jesus era assim que se identificava. Por exemplo, o nome do seu pai, como que é? Ah, se não era Jesus Cristo. Não. Não, Jesus Cristo. era. Não é Ah, se Cristo. não era Cristo, mas É. Jesus era. Sim. Jesus sim. Ah, Como que sim. chama o seu pai, por exemplo? José Ernesto. José Ernesto. Isso. Ó, o Januário do Ernesto, aí te conhece, sabe quem você é. Tá. Então É, Jesus é uma sempre- referência. Entendeu? Tanto que Maria de Jesus, E Cristo significa Cristo é um título título. que era dado ao imperador romano. Quando a igreja é assumida pelo Império Romano, aí que se titulou o Jesus, porque aí ele já tinha conhecimento de toda a comunidade do século primitivo, já até o século 100, né, até um pouquinho mais, que aí começou, opa, quem é o nosso verdadeiro imperador não é mais o homem, mas é o Jesus. E aí sim, então ele é o Cristo. Isso aqui eu acho que chegamos no ápice para poder falar quem é Cristo, o que é Cristo, tá? Então esse termo Cristo é o Mesmo você título. explicando, eu vou até anotar aqui para me pesquisar essa história. Pode pesquisar. Porque Cristo era o título do imperador. Foi atribuído a Jesus. Certo? Para mim já era sagrado, sobrenome Cristo Não. já vem junto, já vinha junto do. Cristo, na verdade, significa ungido. É a mesma coisa que Messias. Messias é ungido. Cristo, ele no Império Romano era ungido. A tradução de Cristo, da palavra. Então o que acontece? Quem que era ungido? Era o imperador. Porque o imperador ele tinha todo um ritual de unção também, com óleo, com um monte de coisa. Então o imperador ele era ungido para assumir o cargo. Hoje a nossa forma de ungir alguém é o quê? Por meio do voto. A gente vota em alguém para estar lá na frente e assumir uma responsabilidade de representar o povo. O imperador acontecia isso. Então é interessante que Jesus ele também foi ungido, né? Na morte dele tem um momento lá que ele, até antes da morte, né, tem uma passagem que fala que a mulher entra, chora nos pés dele, seca com o cabelo, joga óleo, né, que é o perfume, e ele fala, olha, ele já fala, isso aí é um pré-anúncio da minha morte. Mas isso aí é uma outra passagem, eu não vamos entrar hoje nesse caso. Mas Jesus ele também foi ungido, só que de uma forma diferente, ele foi ungido pela morte. Né? E depois, futuramente, que foi dado então o título Cristo, que não era. Era Jesus de Nazaré. Jesus Nazaré. Jesus de Nazaré. Nazaré. Sim. Tanto que o Nazareno, né? Que foi anunciado o anjo, né? O anjo falou, o Nazareno vai nascer. Então é isso. Chama de Nazareno. Não era Cristo. Certo? Olha, de um termo só já foi para uma outra aula, mas é interessante porque ela entra, né? Essa aula aqui já é mais com base histórica, tá? De Cristo e tudo mais para entender. Eu estou tentando deixar aqui, gente, claro, porque como eu disse, o capítulo 6 de João é o ápice do Evangelho de João. E como eu disse, o Evangelho de João é o mais difícil. Então, sabendo do Evangelho de João, os outros, quando a gente entrar, vai ser muito mais fácil. Então, ou seja, nesse capítulo, por isso que eu falei até, a gente vai ter que ter 2 encontros. Se bobear até 3, sei lá. Mas por quê? Porque é muito importante esse capítulo. Esse capítulo é fundamental. Por isso que quando eu ia fazer o meu TCC, minha monografia, eu falei com a professora, quero fazer sobre o Evangelho de João, capítulo 6. Porque eu já queria arrebentar. Falar tudo, né? Exatamente. E aí eu comecei a estudar, busquei informações, fui lendo, né? E foi interessante uma vez, numa aula, que eu falei sobre o Evangelho de João. Eu lembro que o professor, ele olhou para mim, mas da onde você tirou toda essa fundamentação? Eu tinha lido outros livros e tudo, eu falei, da Bíblia. A sala inteira vaiou, né? O padre. Porque assim, foi tipo né? Mas eu não sei, simplesmente eu estudei e dei a minha fundamentação, e era de João também, eu estava falando, do Evangelho de João. Só que um panorâmico do Evangelho de João, todo, né? Então eu expliquei, porque foi um trabalho em apresentação em sala. Expliquei tal. Aí depois ele, no final, mas de onde você tirou tudo isso? Eu falei, da Bíblia. E ele ficou com a cara no chão. Foi barato que depois falou, nossa, você acabou com o professor. Mas presta atenção.
Eu não foi intenção, mas depois eu consegui entrar também e falei, nossa, que viagem. Nem era de perguntar também, né? Mas enfim, vamos lá. Acho que é legal essas coisas. Versículo 29. 29. Jesus lhe respondeu. Não é melhor começar pelo 28 ou por aí? Pode ser. Vamos continuação do 28. Então lhe perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus lhe respondeu, esta é as obras de Deus, que vocês exercer a fé naquele que o enviou. Isso, vamos. De novo, como eu falei já no encontro passado, que é a primeira parte desse aqui que nós estamos continuando. Fundamental foco para a salvação, que não depende de nós, é o que? Acreditar em quem? Em Jesus Cristo. Em Jesus o Nazareno, que é o Cristo para nós. Não precisamos de outra coisa. A fé fundamental é em quem? Jesus. Mas eu posso ter fé em outras coisas? A gente até pode ter fé. Eu posso ter fé, por exemplo, que essa água é uma água abençoada, que alguém que é ungido de Deus abençoe essa água, que essa água pode me curar. Só que é água que me cura? Não. Nem é a fé. É Jesus. Eu creio que foi Jesus que... Mas então, só que a fé pura. Lembra que toda vez eu falo da fé pura, da fé infantil e tudo mais. Quem vai curar é Jesus. Não é a água. A água é um instrumental que ele utiliza. Às vezes ele nem precisava desse instrumental. Ele nem precisa do instrumental. Mas ele usa, porque na verdade quem usa desse instrumental somos nós. Fazendo um trabalho uma vez, dá para me ouvir, né? Fazendo um trabalho uma vez sobre o que era sacramental, que eu fui compreender o que significava os objetos sagrados. De toda a fé. E todas as religiões têm os seus objetos sagrados. Inclusive o próprio pão, que é a Eucaristia ou Santa Ceia. É um objeto sagrado. É um objeto. Mas é um consagrado ali, é sagrado. Agora, o que significa? É um instrumental que nós utilizamos para expressar a nossa fé. Só que a nossa fé, às vezes, aí que entra aqui, tudo isso aqui. Às vezes se limita aonde? Na coisa. Se limita na água. Se limita no pão. Se limita no santo. Se limita em no símbolo. Enquanto, na verdade, a nossa fé tem que superar isso. E quando a nossa fé supera isso, não que a gente não use os objetos sagrados de todas as religiões, que pode ser usado, mas a fé tem que estar aonde? Em Jesus. Isso é muito complicado. Porque pode, né? Pode. Se querer. Por exemplo, quer ver um exemplo? A pessoa pode usar um crucifixo no peito. Pode usar. Pode até ter fé. Mas a fé tem que transcender o crucifixo. Tipo assim, através desse crucifixo, Jesus vai fazer. Jesus ele realiza sem nem ter o crucifixo. Sim. Sem nem precisar. Por que eu falo isso? Tem uma passagem depois que a gente pode pegar no outro encontro. Moisés, toda vez que ele ia realizar um milagre, que em nome de Deus ele ia acontecer, Moisés era um instrumento de Deus, por qual Deus fazia acontecer. Ele precisava do cajado. Ele batia o cajado, coisa virava água. Ele batia o cajado, acontecia. Então ele precisava do cajado. Que ele sem o cajado. Exatamente. Tem uma outra parte no próprio livro lá do Êxodo e tudo mais que some o cajado. Sim. E o próprio Moisés fica na dúvida. Ele conversa com Deus e aí Deus fala assim, faça acontecer tal coisa. E ele fala nítido, mas eu não tenho cajado. Aí Deus fala, estenda tua mão. Então aí com a mão estendida, não tem mais cajado. Então não por isso que eu estou tentando trazer isso aqui com muito cuidado, porque isso aqui é muito complicado. Toda religião, toda cristandade, toda doutrina tem os seus símbolos. Como por exemplo a água benta, que eu sei que é universal. É o símbolo que tem na igreja
seja católica, seja na protestante e tudo mais, sempre tem água benta, tem óleo bento, tem óleo ungido, etc. Sempre tem. Só que Deus não precisa de nada disso para salvar ninguém, para curar ninguém. Mas nós, seres humanos, precisamos. Quem precisa do somos óleo nós. ungido, precisamos da água benta. Quem precisa somos nós, mas não é Deus que precisa. Sim. Isso a gente tem que ficar Deus não claro. precisa de nada disso. Também. Como foi dito até no encontro passado, Deus não precisa nem das Nem pessoas. da gente. Né? Agora, por que então nós usamos isso? Porque é algo visível. E a fé, ela precisa ser expressada pelo visível. Certo? Então, por isso que se utiliza objetos. Mas não é os objetos. E aí, aqui é o que fica muito claro. Ou pelo menos tem que ficar claro, né? A obra de Deus é que criais naquele que Ele enviou. É que acredita em mim, em Jesus Cristo. É essa a obra de Deus. E é assim que a gente faz a vontade de Deus, acreditando em Jesus. Obra, quer dizer que obra está referendo mais ou menos, né? Não sei, mas no seu modo de pensar, obra está referindo a quê? Obra, aqui? Ó, disseram-lhe Jesus: o que faremos para trabalhar na obra de Deus? Trabalhar na obra. Vamos voltar um pouquinho mais. Trabalhar pelo alimento que não se perde, mas pelo que permanece para a vida. Então essa obra aqui é o que? É o caminho. Aí ele vai falar, a obra que Deus quer que vocês realizem é que vocês acreditem em mim. Jesus falando. Então obra aqui seria o caminho. Mais ou menos assim. Lembra que eu falei no último encontro? Foi boa a sua pergunta. Foi bem colocado porque realmente é uma palavra que também precisa ser bem olhada. Né? E é por isso que é importante a gente fazer esses encontros estando participando. A Bíblia é rica de palavras. Sim. Então, claro. E aí, aquela questão. É o trajeto. Lembra que eu falei explicando sobre o trajeto de Nazaré para Cafarnaum e tudo mais? Que eu associei com a nossa vida. É o espaço da nossa vida. Dentro da nossa vida a gente precisa fazer alguma coisa, que é esse trabalhar. Esse trabalhar para o alimento que não se perde. Isso aqui é o quê? Manter a fé sempre em Jesus. É a meta. Gente, isso aqui é um arqueiro. Tem que apontar flecha em Jesus e ó, pum, só em Jesus. É em Jesus que a gente tem que ir. Não, eu já via diferente essa palavra obra aqui. Sim. Então, vem para Jesus que devemos fazer para realizar as obras de Deus. As obras de Deus. No meu modo de pensar, as obras seria um meio comunitário. Você está falando do serviço, né? Tal. É comunitário, né? Tipo a igreja. Sim. Mas aí, ó, vamos ver. Existem obras e a obra. A obra que está se trazendo aqui é o dado de fé. No singular. As obras que são realizadas pelas pessoas aí é um outro patamar. Então, tipo assim, por que eu falo isso? Porque uma palavra ela pode significar várias coisas. Só que dentro desse texto, dentro desse contexto aqui, o que significa? Está falando uma obra mesmo, no singular. Então aí a gente tem que entender dentro dessa dimensão. Porque a gente não. Aí o que você fez? Você está certo, não estou falando que você está errado. Mas você tirou uma palavra e ela expande. Quando ela está dentro de um contexto, isso é na língua portuguesa, né? Se a gente pega qualquer texto que seja, para trabalhar uma palavra, para compreender o texto, a gente não pode tirar aquela palavra central daquele texto, porque senão ela perde dimensão. Entendi. É a mesma coisa que eu falar aqui para você, manga. O que é manga? Eu só falei uma palavra. Manga, o que é manga? É só um exemplo, mas é para falar. Assim você está perguntando? Manga, o que é? Manga é uma das frutas que a gente se alimenta. Fruta. Pode ser manga de camisa. Camisa. Exato. Então, ou seja, tá vendo? Agora se eu falo assim, vamos comer manga, aí já não pode ser camisa, né? Camisa. Aí tá vendo o contexto? O contexto da palavra, ela se encaixa e aí ela não fica solta. Porque se pega só a palavra solta, ela pode significar qualquer coisa. Tá certo. Entendeu?
Então e a palavra de Deus, às vezes, por que acontece alguns... Vira manga. Porque o que... Entendeu? Por causa disso, que às vezes acontece isso. Eu lembro que há um tempo atrás, no Fantástico, apareceu lá um caso de um pastor que falou pro homem assim, pega sua mulher e adultera. Eu falei, isso é um caso antigo. É um caso muito antigo, passou no Fantástico, e porque ele estava de olho na mulher do cara. E ele falou, sua mulher tem que ser adúltera, alguma coisa assim. Eu não lembro direito. Mas ele pegou a palavra, tirou do contexto e jogou em cima da mulher. É claro que o homem falou, então pega ela, pastor. Mas isso há muitos anos atrás, é só pra... Por quê? Porque é uma palavra que foi tirada do contexto. Enquanto lá tá falando que a mulher adúltera, tal, assim, assado, tal, que é uma outra situação também. Tá? Que não é o caso hoje. Mas, tá claro? Bora. Terá muitas questões, vou questionar muitas coisas. Pode questionar, nós estamos aqui para isso. E o que eu não souber, eu falo, eu não sei. Eu não tenho... Depois que eu estudei com a Rita, que ela sempre chegava no final da aula e falava que não sabemos, então eu não tenho vergonha de falar que eu não sei, porque... Isso é bom, né? Souber tudo, não precisa estar aqui, né? Nem tem como saber tudo. Então, 30, né? Disseram-lhe então, que sinal o Senhor realizará para que possamos ver e acreditar no Senhor? Que obras o Senhor fará? Nossos antepassados começaram a mana no deserto. Comeram maná. Nossos antepassados, Comeram, nossos pais comeram. exatamente. Comeram a Maná. maná É isso. no deserto. Isso. Assim como está escrito. Tá, vamos parar um pouquinho aí, né? A gente hoje... Tá me atrapalhando, galera. Hoje, no finalzinho, a gente vai falar o que é o maná pra você. Você pesquisou alguma coisa? Você falou no último... Então, eu vou falar o que é o maná, tá? Mas vamos lá, vamos parar aqui também, porque aqui tem muita coisa. Que sinais você faz, né? Ainda pergunta. Os caras acabou de ter um puto de banquete. Ainda tá duvidando, ainda quer um sinal. Mas enfim, né? Aí aqui o que importa, na verdade, é a comparação com o maná. Nós vamos, no final desse encontro, né, falar o que é o maná. Eu trouxe o livro ali para ler do livro e falar o que é o maná. Mas aqui, olha só. O que importa para nós na teologia? Eles estão comparando o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, com o Novo. Porque era no caminho, porque eles estavam no deserto, sem alimento. Sim. E... É o quê? É o que isso? É uma lembrança do que aconteceu no passado. Sim. Então, lembra que Primeiro Testamento. eu até falei, lendo aqueles livros, no último encontro, eu falei que o paralelo que vai acontecer sempre do antigo com o novo, do bem, do mal, da vida e da morte. Então, tudo isso está aqui. Então, olha só. Todo momento eles estão voltando para o quê? O judeu, voltar de novo, o judeu, que é o que está falando aqui, diretamente. Está falando assim, ó, nós temos a lei, nós temos Moisés, nós temos Maná. Acreditavam porque sabe que aconteceu isso. Era um milagre. Eles estavam no deserto com fome. E aconteceu E um tinha milagre, alimento. tinha alimento. Quando a gente for estudar, vocês vão ver que o Maná não é nada disso. Mas isso também não requer, não tira que Deus realiza milagre. Porque tudo é um milagre de Deus. Como eu falei até no último encontro. A água é um presente dado por Deus. É uma da divindade. Deus dá a água para nós. Aí, uma água maravilhosa. Então Deus dá. Então isso aqui é um milagre. A banana, por exemplo, que está aqui na mesa. É uma fruta. A gente pode olhar e falar, é só uma fruta. Mas essa só uma fruta é um presente de Deus para nós. Então isso é um milagre. Nós estarmos vivos é um milagre. Né? Se a gente olhar para a ciência e pensar na fecundação lá atrás, agora vamos pensar cientificamente, tirando Deus da história, que não dá para tirar. Mas
O espermatozoide juntou com o óvulo e foi criando um ser que somos nós. Isso é milagre. Não tem como tirar Deus da história. Então, aqui é a mesma coisa. Eles estão voltando, por isso que eu quis parar antes de ir no que está escrito, no que eles vão falar. É que eles estão fazendo contraponto com o passado. Se baseando no quê? No que eles têm. De novo, volto a falar. Eu acabei de dizer dos sinais, né, das coisas visíveis que a gente precisa. Era o que eles tinham. O símbolo sagrado do judaísmo era isso. Era o Pentateuco, eram os livros que você perguntou, tudo. Era aqueles sinais. O sinal de Moisés, do maná, tal. Isso era o visível. Esse era o visível, era um sinal que eles tiveram e agora eles estavam cobrando um sinal. Estavam cobrando um sinal que já tiveram. De Jesus agora, porque como acreditar que era ele, Jesus? Exatamente. Se não tinha nenhum sinal. Agora, olha só que interessante. No caso com o que eu acabei de falar, às vezes a gente vai só no sinal. A gente para no sinal. E por isso que eu quis trazer essa dimensão do que o sinal, do símbolo, ela tem que se transcender. Ela tem que ir além. Porque se a gente fica pensando só no pão... Que já tinha acontecido, né? A multiplicação Exatamente. dos pães, eles ainda queriam uma prova. Se a gente fica só na dimensão de que Deus é só o pão consagrado, Tem que fazer algum sinal para a gente crer. a gente fica muito pequeno. Olha, percebe, eu não estou limitando a consagração do pão. Seja lá qual a religião for, qual a igreja for. Não estou limitando. Mas estou falando que só ficar Jesus é muito pequeno. mais que isso, né? Ah, mas é Jesus que está ali. Tá, tudo bem, é Jesus, só que é mais não além. tá só ali. Não é só ali. Porque, Naquele voltando aqui, o que eu ia defender nessa ideia? Que a comunidade também é Jesus, e ele mesmo disse que é o meu corpo. Então, a reunião com os irmãos, ver o irmão passar fome, o que ele disse? É mim que vocês estão deixando passar fome. Jesus já disse isso tudo. E a gente fica só no sinal. Achando que só naquele momento, dentro da igreja, que Exatamente. Não é só ali na Jesus igreja. acontece, que você encontra Jesus. só Por naquele isso momento. que a Bíblia ela não terminou, igual os evangélicos, com todo respeito, não é todos também. Hoje, graças a Deus, já estão mudando a forma de pensar, porque estão estudando mais teologia, mas ainda existe aqueles que falam, não, a Bíblia encerrou aqui, não podemos usar mais nada, tal, como já... Não, peraí, a Bíblia ela é escrita todos os dias, mas não a Bíblia, a Bíblia porque a palavra de Deus é viva, ela acontece, e a gente às vezes fica só no sinal, no livro escrito, ó, fechou, acabou, resumiu, então ela vai além, ela permanece, ela continua. Ela, tanto que a gente estuda, né, lá na teologia, a Bíblia continuada, a palavra de Deus continuada, ela permanece, só vai terminar quando nós encontrarmos com Deus. Palavra tipo virtuosa. Sim. Ela não para. E ela não se resume só aqui, nesse livro. É importante esse livro? Claro. Mas não fecha nele. Não termina, não acaba. Certo? Vamos lá, agora lá. No finalzinho aí. Lê de novo, Trim. Disseram-lhe, não atrapalha. Disseram-lhe então, que sinal o Senhor realizará, para que possamos ver e acreditar no Senhor. Que obra o Senhor fará? Nossos antepassados comeram a mana no deserto, assim como está escrito. Ele lhe deu o pão do céu para comer. Então, esse pão do céu, eles estão remetendo o quê? A promessa que Deus daria, o pão do céu. Só que este pão do céu está na frente deles. Este pão do céu não é o maná que eles comeram no deserto. A gente vai ver agora para frente, né, nessa passagem. Este pão do céu é o Jesus que estava ali, vivo, presente, real, como homem, carne e osso. Quando a gente for ver, eu já vou me adiantar, aqui mais abaixo, lá no final,
Ixi, tem coisa pra caramba ainda para ler. Sim. Que ele fala do pão que é a carne dele, Jesus está falando da sua morte, da sua dor, da sua cruz, de tudo que ele ia sofrer, da carne rasgada com aqueles ganchos que eram enormes. O chicote que chicotearam Jesus, por exemplo, na ponta tinha 3 pontas com ossos pontiagudos, que conforme cravados naquilo amarrado, conforme Ossos? batia na pele. Ossos? Sim, mas uns ossos agudos, assim, de tipo de presa, de animal, umas coisas assim. Conforme batia na pele, aquilo enficava. E eles não soltavam assim, eles puxavam. Aquilo rasgava. Pensa num tigre pegando alguém, um outro animal, alguém e rasgando. Então eles fizeram o chicote aí de ossos de qualquer outro. Sim, não corta com o que Sim. fizeram. Era desse jeito o Mas chicote. onde é que você achou esse detalhe aí? Isso aí é na arqueologia. Aí é estudo de arqueologia. Aí é naqueles livros tal, que a gente... Por quê? Porque os teólogos, estudiosos, cientistas foram lá buscar a origem. Como que isso aqui era? Então, por exemplo, os doutores, quando vão fazer doutorado em Bíblia, eles vão lá para Jerusalém, eles andam lá e eles vão descobrir como que são as coisas lá. Por meio da arqueologia, por meio de estudos lá. Então, ou seja, existe história. Uhum. E aí, nisso que a gente vai estudando e vai vendo, opa, isso aqui é verdade, vamos associando. Entendi. Entendeu? Então isso é lá. Agora, por isso que eu estou falando, quando fala da carne de Jesus, ele fala, eu vos darei a minha carne. Ele está falando, eu vou entregar minha vida à morte. E não só ele sabia que iam pegar aquele chicote especial para ele, que outros também sofreram, tudo, que a cruz não foi só dele, teve vários que foram crucificados, isso era uma pena dada a quem ia contra o império, quem ia contra o templo. Então era essa pena de morte que se dava naquele Os tempo. judeus também duvidaram, né? Por quê? Porque lembram que aqui que foi falado do... como chama? Da tribo de Judas, os Zelotas. O que eles esperavam? Um Jesus que era guerreiro, que iria subir no trono, ia derrubar o rei, ia falar, opa, agora quem manda aqui nessa birosca aqui sou eu. E Jesus foi totalmente diferente. Por isso que há dúvida. Por isso que os judeus não entenderam qual é a mensagem de Jesus. Foi um ser humano comum. Foi comum, mas ele foi passivo dentro de uma situação que eles queriam guerra. Eles queriam a guerra não como está hoje na Síria. Eles queriam que fosse um cara muito forte, poderoso, que fosse lá e tipo assim, vamos pensar nas Nações Unidas hoje. Que assumisse as Nações Unidas, tal, a ONU e tudo mais, e a partir daqui vai ter paz, não vai ter mais guerra, não vai ter mais confronto, todo mundo vai ser... Era isso que eles queriam. E Jesus ele vai mostrar que aí Jesus ele vai entrar no íntimo da pessoa e vai toda hora falar, olha, para não ter guerra, então amolece seu coração. E aí é difícil, né? Aí é difícil. Não aceitaram. Não aceito, porque nós não conseguimos ser isso até hoje. Mas se já pensou se Jesus chega tipo sendo cara assim? Quem manda aqui sou eu, pronto. Não seria Jesus, não seria o Filho do Homem. Eu mando nessa terra a partir de hoje sou eu, até Então, eu morrer. mas era isso que eles esperavam, entendeu? Então é aí que tá, certo? Vamos lá, que horas são? Porque eu já nem sei mais, já deu 1 hora já? Não, tá com pressa hoje, hein? Não, é porque tem muita coisa ainda. Eu acho que, ó, talvez a gente não termine hoje. 8h20. 8h20, a gente não vai terminar hoje, mas aí tudo bem, a gente faz uma terceira parte desse capítulo. Vamos O importante é ficar claro. Vamos lá, agora é o 32. Então Jesus lhe disse, digo-lhe com toda a certeza, Moisés não lhe deu pão do céu, mas o teu Pai lhe dá. Moisés não lhe deu pão do céu, mas o meu Pai lhe dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Para aí, eu vou pegar aqui o maná logo, que a gente não vai terminar hoje mesmo.
não vai dar tempo para comparar. Deixa eu mostrar lá na câmera. Aí o livro que eu estou usando. Esse aqui é o volume 1 daquela coleção. São 3 livros. Certo? Então, ó. Volume 1. São 3 obras, tá? Comentários bíblicos. É daqui que eu vou tirar a explicação do que é o maná. Agora, ô Januário, essa questão que você perguntou, mas como que eles foram lá estudar isso aqui lá, foram entender para poder chegar numa conclusão? E não é só uma pessoa que vai. Aqui é uma pessoa que escreveu. Só que por vários estudos que foram feitos, várias informações, então aí chega alguém que, depois de ter estudado, com aquela base, né, científica, vai escrever, publicar uma obra. Então é assim que funciona. Para a gente poder compreender. Eu vou ler o que é o maná. Porque a gente não vai terminar hoje esse capítulo. Mais uma vez a gente vai ter que ir para um outro. A história do maná está lá em Êxodo 16, do 1 ao 36. Tem várias outras partes lá que depois vai falar sobre o que é o maná, tá? Mas assim, fala do maná e das codornizes. São aves, são pequenas pombas, rolinhas tal, que se alimentavam lá naquela época. E aí olha só o que está falando aqui no livro. Então é Êxodo 16, do 1 ao 36. Depois vocês podem ler. Tá? As codornizes e o maná é o título daqui. Este relato concentra-se em 2 realidades da península do Sinai. Está falando então da onde acontece, onde que o relato aconteceu. Certo? O maná é a secreção de 2 insetos que vivem na tamargueira. Então assim, eu não pesquisei o que é tamargueira, mas eu acredito que é uma planta, que é uma, né? E olha só, o maná é a secreção de 2 insetos que vivem na tamargueira. A substância cai no chão, onde endurece um pouco com o ar noturno. Então são fezes. Fezes de algum inseto. Isso era o maná. Por que é interessante? Porque a gente, igual eu falei no encontro passado, eu falo de novo. Quando eu era mais novo, na minha fé infantil, eu juro que eu pensava que o maná era... O povo dormia, porque está no relato que acontecia à noite. Eles dormiam e Deus fazia chover pão. E não era. Agora, por quê? Isso aqui também, igual eu falei, não tira a questão do milagre divino. Porque era uma alimentação que eles consumiam. Apesar de ser um cocô de inseto. Não fazia mal, fazia bem. Fazia bem. Porque... Né? São os lactobacilos. Né? Mas assim, só pra gente entender. Então, ó, aí eu vou terminar aqui. A substância cai no chão, onde endurece um pouco com o ar noturno. Os beduínos apreciam este manjar no centro do Sinai, por sua doçura. Então era uma secreção que tinha um sabor adocicado. As codornizes migram para a Europa na primavera e voltam no outono. Então são aves que voam e voltam. Quando elas pousam exaustas na costa noroeste da península do Sinai, são apanhadas com facilidade. Então, os grandes segredos do milagre do maná está aqui. Primeiro, como que eles pegavam aquelas codornizes? Porque eram aves que viajavam muito, estavam cansadas, então o homem chega lá, olha, pega com facilidade ela, porque ela já não aguentava mais voar. E o que é o maná? Secreção de 2 insetos que vivem nessa planta, eu não sei o que é, que caía no chão. À noite ela tirava a umidade, dava uma secada. Esse inseto devia ser grande, né? Não, aí eu também, aí já não sei. É muito pequeno, não dá nem pra ver. Mas enfim. Deixa eu só tirar a foto aqui. Pode? Aqui, nessa parte aqui. Então eu trouxe isso aqui porque agora eu vou comparar o maná que nós já sabemos o que é, tá? Daquele povo com o pão verdadeiro que é Jesus.
Por quê? Porque é esse sinal que eles tinham, crença de que seria o milagre de Deus. Por quê? Porque eles não passavam fome. Lá no deserto, quando eles saíram e tudo mais, quando eles começaram a cobrar de Moisés que não tinha mais alimento e que Deus providenciou, na verdade era isso que acontecia. Né? Só que aí foi atribuído ao milagre. Tudo bem, não tira a questão da dimensão ser milagrosa. Mas então, eles estão falando disso aqui lá naquele tempo. Nossos pais comeram maná no deserto. E nós já sabemos o que é maná, cocô de inseto. Se fosse uma coisa muito interessante, né? Muito gostosa, sei lá. Mas não é que isso era gostoso, é porque assim, eu até entendo. Se a gente tá no deserto também, tá com fome, no dia seguinte a gente vê uns negocinhos lá, vamos pensar branco, no chão. Aí alguém vai lá de curiosidade, gente, é gostoso. Aí de repente todo mundo começa a comer. Então, tipo assim, era a forma de matar a fome. Entendeu? Então, tudo bem, é louvável. Só que o que acontece? O judeu tem isso, que aquilo é o pão de Deus. E aí, olha só que interessante. Na verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. Porque eles acreditam que esse maná é o pão do céu. Como eu falei, eu quando era pequeno, tinha escutado o maná, tinha visto algumas pregações, eu pensava o quê? Eles dormiam, chovia pão. Certo? Que não é. Hoje a gente sabe. Aí ele vai falar, Jesus fala, olha, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dará o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu. E aí, ele termina falando que dá a vida ao mundo. Em João, no capítulo 1, que a gente estudou, que fala? No princípio, o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, quem é esse pão? É o próprio Jesus. Certo? E aí lembra que aqui nessa própria carta, aqui nesse capítulo 6, fala que ele não precisa de testemunho de ninguém. Porque quem dá o testemunho dele é o próprio Pai. Então, ou seja, quem que fez vir para o mundo e quem é o pão? É o próprio Jesus. Desce do céu e dá vida ao mundo. E dá vida por modo de morte. Estou falando o tempo todo dele, né? Mas é inacreditável mesmo. E as pessoas não conseguem. As pessoas às vezes, né? Tipo, tiver com um próprio Deus assim, é difícil acreditar mesmo. Uma vez isso que você falou é interessante também, porque quando eu estava muito fiel na igreja onde eu fazia parte, antes desse estudo, antes de eu ir para o seminário e tudo mais, de tudo isso que vocês já conhecem muito bem, se alguém viesse falando que era Jesus, eu ia agir da mesma forma que esses homens. Qualquer pessoa que está na igreja agiria da mesma forma. Por quê? Porque nós não aceitamos. Não é o esperado. Agora, aí entra uma questão. Quando eu fui estudar teologia, estava lá e uma vez estudando Jesus no templo, eu comecei a ver para a nossa realidade, para a igreja onde eu participava, e ver que Jesus ele estava sofrendo a mesma situação daquele tempo no templo atual. Então, ou seja, e aí entra as faces de Jesus. Jesus ele está vivo hoje. De que forma? Tem várias formas para ele se mostrar vivo. Só que nós não aceitamos. Um exemplo claro, por exemplo, um estudo desse, que é bem tenso. Eu sei que é. Eu sei que não é para todo mundo. Mas no começo vinha quantas pessoas? Hoje vem quantas? Por quê? Porque não aceita a verdade. E por quê? Porque quem está falando é um cara, um louco, é a mesma coisa. É a mesma coisa que o próprio Jesus passou. Longe de mim comparar ele, que eu não tenho nada, mas enfim, é a mesma coisa que acontecia aqui. As pessoas não querem enxergar. Por isso que ele fala toda hora, quem tem olhos, veja, quem tem ouvidos, escute. Porque Jesus está falando que, olha, as coisas não são do jeito que vocês veem, ou que vocês imaginam, ou que vocês escutam. Jesus está todo momento falando isso. Só que nós não nos permitimos, não nos damos abertura para ele poder mostrar a verdade. Por exemplo, essa questão, igual falar aqui um maná.
era excremento de animal, para mim hoje, normal, porque eu sei que aquilo não impede o milagre de Deus. Mas tem Porque muita hoje, gente que fazia, que participou do encontro com a gente, que se eu visse isso e estivesse presente aqui agora, não ia aceitar. Não ia aceitar de maneira Por quê? Porque o maná é o... Mas não, olha que Jesus falando, que não. Que é o próprio Jesus, e aqui nós estamos falando do Jesus feito homem. Não do Jesus hoje feito pão, Jesus hoje feito palavra, do Jesus hoje feito irmão, do Jesus feito... Por quê? Porque são as faces de Deus. São as faces que Jesus se apresenta. Mas aqui nós estamos falando do Jesus feito homem. E ele habitou no meio de nós. E aquele homem que habitou no meio de nós ainda permanece hoje. Qual é o Jesus hoje? Que era o que eu ia usar aqui nessa passagem para trazer naquele trabalho. Que é o pão que nós comungamos. Sim, mas que é a comunidade perfeita. Quando nós nos amamos, sim. Mas que é o pobre, que às vezes a gente passa lá e vira a cara para nem olhar, quando o cara está sentado na sarjeta. Que é o doente que está sem saúde. Que é o preso, que é o deficiente, que é... Esse é Jesus, hoje. Mas tal, Jesus aqui está falando de si. E aí fica muito claro, por isso que eu falei, esse capítulo é o ápice desse evangelho, é denso, como não dá para terminar em 2 encontros, vai ter que ser mais um. Por quê? Porque ele é muito denso, é muito... Tá vendo quantas coisas, umas vírgulas. E aí que tá, não a pregação, o pregador ele não pode, não porque ele não pode, porque ele não tem tempo, ele não consegue falar isso tudo. Que às vezes ele estudou, e às vezes não também. Porque também está aquela questão, tá os livros lá. Quando a professora me apontou esses livros, eu imediatamente comprei. Porque eu queria conhecer. Então, ou seja, às vezes também os líderes têm a oportunidade de conhecer, mas não conhecem. Tem aqueles que conhecem também. Então, mas às vezes na hora da pregação não dá tempo de falar tudo isso. Porque a gente está indo no segundo encontro e hoje a gente começou no 22, estamos no 33 e não vai, porque tem muita coisa. Cada versículo a gente... Melhor a gente ver pouco e aprender. Aprende um conteúdo. Passar por cima do mundo aqui, não dá. Mas é bem isso mesmo, né? Eu ouvi uma vez numa pregação exatamente isso. A pregação falava do maná, o pão que veio do céu. E nós tínhamos que acreditar que esse maná viria na nossa vida hoje. Desemprego, da fome, das tribulações que estávamos passando, que esse pão viria do céu de novo na nossa vida, tá vendo? Qual é o pão que vem do céu na nossa vida? É Jesus, não é o excremento. Então, mas foi numa pregação, mas entendeu? O que acontece? Foi numa pregação. O ser humano... E todo mundo estava louvando e esperando que caísse chuva, né? Caísse uma chuva, essa chuva aí. Mas é o comparar o maná com o pão que vem do céu. E esse pão que vem do céu está aqui, que é Jesus. Não é ficar esperando que... Podemos, então, Jesus está no céu, né? Que é Deus. Não, Jesus ele está em todo lugar, ele está aqui agora. Está no meio de nós. Espírito. Sim, mas o que seria esse espírito que você pensa? O que seria o espírito que você pensa? É espírito. O espírito de paz e bem-estar. Aí já seria um sinal. De paz e bem-estar. Tá vendo não como não tem contradição, não tem... Porque assim, quando a gente fala do Espírito de Jesus aqui e agora, nós estamos falando de uma total dimensão de Deus presente. Ele se dá totalmente presente. E por que eu tenho certeza? Porque nós estamos falando dele. E é tão verdade que nós estamos falando dele que ele está se revelando a nós. Então nós enxergamos esse Espírito, sem ver, não é enxergar a matéria, né? Nós não somos aqui, com todo respeito, quem tem a sua espiritualidade espírita, né? Ou de outra religião que tem esses, que envolve com o espírito, essas coisas.
Mas a totalidade de Deus é tão plena aqui que em espírito ele se deixa conhecer. Ele está dando esse discernimento para que a gente entenda Então, a palavra. isso é espírito É porque de ele Deus. está aqui, no meio de E nós. também está em vários lugares. Ele está em onde todo tem lugar. a verdade, né? Em todo Eu lugar. creio nisso. E no céu? Não fica a situação. Aí, Se ele está aqui, quem está no céu? assim, Agora pergunta de mas criança. aí entra uma questão que é uma pergunta de Que é o criança. céu? Né? Quando a gente pensa céu, nos foi colocado que a graça de Deus, eu aprendi transpassar de céu para a graça de Deus. Então pode ver que às vezes eu sempre falo da graça de Deus, graça de Deus, graça de Deus. O que é isso? É um estado que nós estaremos. Se Ele está aqui agora, presente em nosso meio, quando nós morrermos e estivermos com Ele, se estivermos com Ele, porque também nós não sabemos, porque também não depende de nós, mas depende dEle, e depende de nós somente caminhar, né, com a obra, que é o ter fé nele, nós estaremos aonde? Aqui, agora. Lembra o que eu já falei num outro encontro passado, eu já acho que uns 2, 3 encontros anteriores, quando fala da salvação, você ainda perguntou e tudo mais, aonde se dá a salvação? Aqui e agora. É interessante que o Espírito de Deus não está em local. Por exemplo, aqui olhando a dimensão aqui da sua casa, a dimensão, ali tem um copo, está onde? Está lá na pia. O Espírito de Deus ele vai muito mais além disso tudo. Então, aonde está o Espírito de Deus? Em tudo. O que é o céu? É estar nele, nesse estado de espírito. O que é o inferno? Aí já responde já o que é o inferno também. É estar longe dele. É o estado de espírito estar longe. Por quê? Lembra o que foi falado? Não está aqui. No grupo do WhatsApp que eu mandei aquela passagem, você ainda perguntou para... mas dá uma explicação. Os homens estarão resplandecentes de luz. Essa resplandecência de luz estaremos nele. Né? Os que forem justos, lá do WhatsApp, lá de Mateus que eu mandei. Uhum. Você vai pegar lá? Então, assim, o que é estar no céu? O que é estar na graça de Deus? É estarmos nele. E aí é interessante que ele está em nós hoje. Mas se for da graça dele, da vontade dele, um dia nós estaremos nele, na totalidade. Isso é o resplandecer de luz. Você quer ler o que você viu? Não, você está claro isso aí que eu falei aqui agora? Eu só peguei porque eu lembrei dessa resplandecente de luz. Né? Mas aí já entra entra outro texto, é Mateus tal, mas só para você ver que coincide com isso aqui. Né? Então o que é céu? É o estado de espírito no qual nós estaremos em Deus, um dia na plenitude. E o que é inferno? É o estado de espírito daqueles que nós não estaremos em Deus, na plenitude. Por isso que vai ter o choro e o ranger de dentes, que a gente vai estudar também um dia em O que Mateus. não está em Deus seria como? O que não está em Deus está nas trevas. Não, mas o que é treva? É a falta de Deus. O que é falta de Deus? Ó, vamos lá, pensa, não, assim, é bom, isso aí a gente já está entrando na filosofia. Nós já estamos entrando em Agostinho. É Agostinho já, mas é bom. Tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Isso Gênesis. Se a gente pegar Gênesis aqui agora, a gente vai ver, ele fez isso, tal, viu que é bom. Fez aquilo, tal, viu que é bom. Então, tudo que Deus fez que está aqui no universo, tudo é bom. Não existe o mal. Em Deus não existe o mal. Quando surgiu o mal? Quando o homem por si próprio começa a negar Deus. Quando o homem por si próprio ouve a voz da serpente ao invés de ouvir a voz de Deus. Que a voz da serpente é o quê? É o seu próprio ego. Lembra lá, você estava no primeiro encontro? Sim. Lá que eu falei de Adão e Eva? Sim. Então, é isso. Se você voltar a lembrança lá naquele primeiro encontro. Então, ou seja, aonde que está o pecado?
Aonde que está isso? É a partir do momento que o homem nega a existência de Deus. Na onde? Na plenitude. Não é negar Deus assim, como o Mateus diz, Deus não existe, porque se Deus existe, não existisse tanta maldade. Tá? Esse argumento é um argumento furado, porque a maldade não parte de Deus, parte do ser humano. Parte de ouvir a voz da serpente, que somos nós mesmos. Então ali, quando nós aderimos àquilo, nós estamos nesse momento de estado de espírito no qual nós estamos negando Deus. E Deus, ele é tão misericordioso que ele agiu com benevolência e nos deu a liberdade. Por isso que eu sempre falo, não há Deus que vai condenar. Somos nós que diante dele um dia vamos saber se vamos para ele ou se iremos recuar dele. Porque é a nossa liberdade que nos faz aproximar ou ir fora de Deus. Distanciar. Então quer dizer que estar em treva é as condutas da própria pessoa. Sim. É um estado de espírito. Da pessoa que Se distanciou de Deus. Os seus atos. E aí é interessante que olha como que é uma coisa. A pessoa pode ser ungida. Tem que analisar esses atos, hein? A pessoa pode ser uma pessoa ungida por Deus. Ungida que eu falo, ela foi consagrada para um serviço de Deus. Em qualquer comunidade que seja. Mas isso não significa que essa unção ela está totalmente em Deus. Não estou julgando ninguém. Pelo amor de Deus, eu estou colocando para a gente entender. Porque às vezes os judeus, vou usar esse exemplo aqui, que é claro, que está aqui na Bíblia, que a gente estudou até agora. Os judeus são pessoas abençoadas de Deus. Só que não estavam ainda concordando que Jesus Cristo é o pão do céu. Eles estavam distante. Isso não significa que eles não são salvos, tudo. Isso aí é uma outra dimensão, uma outra questão que não cabe a nós. A gente não tem como falar que eles são ou não são salvos. Quem somos nós para falar se a gente vai ser ou não vai ser salvo? Eu estava pensando aqui comigo hoje, depois que eu falei daquele negócio lá que eu mandei do grupo do WhatsApp, que você me questionou e tudo mais, eu fui descendo para a estação e fui pensando comigo. Eu tenho uma grande capacidade de ser condenado. Não que Deus vai me condenar, porque eu conheço e eu vou chegar um dia para Deus e eu posso olhar para ele e falar, vixe, eu conhecia, mas eu não fiz. Então, ou seja, não é Deus que condena, mas entenda. Então, é isso que eu estou falando. Então, às vezes, eu me coloco como um pregador, não sendo pregador e tal, mas analisando como a pessoa que está aqui à frente ministrando a aula. Às vezes a gente conhece demais. E aí eu lembrei de uma passagem que ele disse, a quem muito é dado, muito será cobrado. Por isso que eu falei, eu posso estar lá diante de Deus um dia e falar, Senhor, obrigado. O Senhor me deu muita chance, mas eu não fiz o que era para ter sido feito. Então, valeu, obrigado. O Senhor pode ficar aí, eu continuo aqui. Aí, ou seja, o meu estado de espírito é um inferno. É estar longe de Deus. Porque como eu acabei de falar, a plenitude é estar em Deus, é dentro dele. No seio de Deus. E aí tem uma passagem que fala, né, do Lázaro tal, que está no seio do pai Abraão. Pai Abraão ali é a imagem divina, né, a imagem de Deus tal. Então olha só, está dentro do seio, está dentro do peito de Deus. Então, às vezes isso pode acontecer com qualquer um. Não tem garantia de que é pastor, de que é padre, de que é bispo, de que é papa, de que é a mãe de Ná, ou que é qualquer coisa que está ou não está com Deus. Não interessa quem, porque quem vai dizer isso depois somos nós no alto julgamento que nós vamos ter dentro dele. E aí não cabe ninguém julgar. Como até hoje, né, estava conversando com uma pessoa no WhatsApp e ela colocou como, mas cabe então, ela quis, eu entendi isso, eu não sei também. Então cabe você julgar o seu pensamento. Aí eu falei, não, o julgamento não cabe a mim, né, como estava a passar, então, mas enfim, não cabe a ninguém ter julgamento de nada. Às vezes a gente passa na rua. Ontem eu estava conversando com uma jovem pelo Facebook. Ela postou lá, fez um comentário e aí eu comecei a elaborar um diálogo e tal para tentar compreender toda a dimensão. E eu postei para ela, eu escrevi falando para ela estava falando sobre o trabalho de rua, com os irmãos de rua, né?
da igreja onde ela faz parte, tudo que eu não sei qual é, tudo não importa, mas de repente se ela vê isso aqui é até interessante. E eu coloquei para ela, às vezes a gente vai para a rua, porque eu já fiz isso, a gente vai levar a palavra de Deus, levar um alimento para uma pessoa, e a gente sai de lá alimentado. Quantas vezes eu já fui na rua, achando que ia levar alguma coisa, e saí de lá totalmente repleto da graça de Deus, porque eu fui alimentado por aquele irmão de rua. Então, o que eu queria dizer agora é isso, não cabe ninguém julgar, olhar uma pessoa que está na sarjeta e falar assim, ixi, coitado, miserável, está sem Deus. O craquento, ixi, coitado, miserável, está sem... Porque senão a gente poderia olhar para os nossos líderes religiosos que estão na depressão e falar, estão sem Deus. Não estão sem Deus. Quem garante que o ateu que nega Deus está sem Deus? Não, está errado falar que é ateu, vai se condenar, vai para o inferno. Está errado. Porque Deus ele está muito mais além do que a gente pode enxergar. E às vezes ele está muito mais próximo daquele ateu, porque às vezes não que aquele ateu faz boas ações porque ele quer ser salvo. Exatamente porque ele não está nem aí para Deus, ele faz boas ações e Deus está se ficando feliz com a atitude dele. E às vezes a gente que conhece... É verdade. Entendeu? Então eu falo muito isso trazendo para mim. Porque eu, em primeiro lugar, falo para mim. O meu ouvido mais perto da minha boca é a minha. São os meus, né? Então, acho que é isso. Acho que é isso também. Vamos encerrar aqui no 33. Mas eu acho que falta muita coisa ainda no capítulo 6. Só que agora, no próximo encontro que a gente for dar continuidade, vocês vão ver que já vai ficando mais repetitivo. Né? Por quê? Porque nesse diálogo é essa afirmação de Jesus para com aquele povo que é Deus dando testemunho de Jesus. Então aqui já vai começar a ficar mais repetitivo. Mas o fundamento teológico de tudo, pão, tudo já foi dado. Tá? É claro que no outro encontro eu vou ter que ficar repetindo por causa da gravação. Né? Mas aí a gente vai continuar então depois no 34. Tá bom? Que a gente parou, a gente encerrou 33. Alguma dúvida, alguma coisa? Só um aspecto aqui a respeito da mensagem do WhatsApp. Isso o quê? Deixa eu encerrar lá, porque aí a outra passagem é Mateus. Exato. E aí Mateus a gente vê depois quando chegar em Mateus. Mais uma vez eu quero agradecer você por nos permitir vir aqui na sua casa. Imagina. Também o povo que nos acompanha depois agradeço.